elas estão descontroladas. Ah, elas estão descontroladas. Ah, chupa, trica. Ei, rapaziada, que vitória maravilhosa do Verdão. 3-2 de virada dentro do castelinho da Frozen, né? Então, rapaziada, não deixe de fortalecer o canal, deixa o seu like, comenta, se inscreve aí pra ajudar. E, cara, que jogo, velho, que jogo. Olha, primeiro tempo ali que a gente começou péssimo, né? Mas péssimo, jogava, não encaixava, o time não encaixava. E olha, vou pontuar algumas coisas aqui da minha opinião, da onde a gente falhou, né? Mas assim, ó, eu vou enaltecer e muito a nossa vitória, tá? Porque tava difícil da gente conseguir esse tipo de jogo contra o São Paulo, né? Principalmente quando a gente começa perdendo e não conseguia, né, reverter a situação. Por mais que o São Paulo também não venha numa fase boa, mas a gente sabe como que é difícil, né, jogar contra um time do São Paulo. E o Palmeiras entendeu, né, mais uma vez a importância de jogar um jogo desses, o que é um clássico, né? Espero que também passe a ter esse tipo de atitude contra o Corinthians, mas hoje, assim, ó, é de tirar o chapéu. Tivemos muitos erros aí no primeiro tempo, mas o Palmeiras reconheceu, né, a grandeza desse jogo e assim foi uma vitória que para mim foi absurda a reação do time no segundo tempo. Teve os méritos do Abel também que enxergou, né, o que ele errou no primeiro tempo, não insistiu no erro, mudou o time, mudou a forma de jogar. Então assim, para mim, cara, sobre o jogo, né, que a gente tava um time sem profundidade, a gente tentou buscar o jogo pelo corredor central, mas não funcionava, até porque o Veiga não entrou bem no jogo, sem ritmo, sem vontade, né? Assim, não tem mais aquela agressividade ofensiva que ele tinha. Ele tinha muita agressividade ofensiva, hoje não tem mais, né? Então, assim, não consigo entender o porquê Veiga é titular. Enfim, perdemos o primeiro tempo, 2-0. Então, vou resumir ali um pouco sobre cada jogador também. Assim, o Everton, para mim, fez uma boa partida, fez boas defesas. Só no primeiro gol ali que, para mim, ele poderia ter uma ação diferente. Eu podia ter fechado melhor ali na chegada do Luciano, ter agido um pouco mais, porque o Luciano simplesmente pegou, deu um toquinho de lado e chegou tranquilo e acabou entrando para dentro do gol ali com bola e tudo, né? Então, assim, foi muito fácil pro Luciano e a gente poderia ter tido uma ação um pouco diferente. O Murilo, para mim, não estava bem no jogo, não transmite mais confiança. O primeiro gol do São Paulo que começa numa falha dele ali no meio-campo, né? E no segundo gol, que também, para mim, já tem uma falha dele ali também, né? Porque ele viu que tinha dois jogadores do São Paulo na pequena área chegando ali junto com o Aníbal, que também falhou, que também acho que meio que ficou esperando uma ação do Murilo e acabou tendo esse tipo de situação. E aí onde a gente tomou o segundo gol. E assim, ó, na minha opinião, cara, tá na hora de colocar o Bruno Fux como titular desse time aí no lugar do Murilo. Eu acho que o Fux com o Gomes tá dando muito mais jogo, muito mais segurança. E pra mim, cara, assim, ó, eu vi muita gente falando do Gomes aí, que o Gomes foi péssimo no jogo. Pra mim, ele fez uma ótima partida. O primeiro tempo era o único que estava dando sangue ali para segurar a bronca, porque, meu, o resto do time estava totalmente fora de foco, desligado. O Piquerez, para mim, fez uma partida abaixo. Poderia ali no primeiro gol do São Paulo também ter tido uma ação um pouco maior, porque o Murilo havia subido e ele não ficou acompanhando o jogador do São Paulo. Ele não acompanhou. E aí, era jogada próxima área, mas a bola estava sentindo ataque meio campo. Mas ele poderia ter ficado esperto, cara. Ele não ficou esperto. Aí aonde o jogador do São Paulo fez o lançamento e ocorreu ali com uma facilidade, né, pro gol do São Paulo. O Giai, para mim, também uma partida abaixo. Não estava conseguindo avançar na jogada no corredor lateral para avançar. E assim como o Piquerez, para mim os dois não estavam bem. Minha opinião, não estavam bem.
E as ações, quando chegavam, eram ineficientes, diferente das trocas que ocorreram no segundo tempo. Você viu o time conseguindo ser mais agudo, ser mais agressivo quando precisa pela lateral. Essa é a grande diferença. O Aníbal, que para mim também fez um jogo padrão, nada de surpreendente e nada de baixa. Teve a participação no gol, o cruzamento ali para o final do gol ali com o Souza. O Andras começa o jogo bem apagado, mas também acredito que pelo estilo de jogo que a formação do São Paulo teve, estava bem fechado também ali no centro de campo, 3 zagueiros, e isso também acho que ajudou bastante a dificuldade para ele, já que a nossa jogada pelo corredor também não funcionava, então ficava muito congestionado. O Felipe Anderson não conseguia criar, estava bastante congestionado ali no lado esquerdo, e alternava às vezes para o lado direito, mas não tinha eficiência na jogada. O Veiga, como que eu já falei, cara, não tem motivo algum dele ser titular do time, não tem como. Ele não tem entrado bem, tá sem energia, sem agressividade ofensiva, ele não consegue mais ter aquele punch que ele tinha, cara, para jogo grande principalmente. Era um cara super decisivo para jogo grande, mas não consegue. E o Abel precisa dar espaço pro Maurício, cara. Precisa dar espaço pro Maurício, que estava vindo bem. E assim, ó, não pode perder a titularidade. É inadmissível. Não tem como o Abel colocar o Veiga. E não sei como que não colocou o Facundo, né? Mas acabou ali colocando o Maurício. Isso acabou sendo um ponto super positivo aí pro time nesse segundo tempo. O Flaco e o Vitor Roque, que por mais que não tenham começado ali um primeiro tempo muito bom, mas tentaram bastante também, mas bola não chegava, né? E assim, ó, e após as mudanças do Abel, e isso, mais uma vez, temos que reconhecer, né, que as mudanças dele surtiram efeitos, né, e que da mesma maneira que ele começa o jogo errado taticamente, ele já tomou a ação imediata logo no início do segundo tempo, e isso fez a total diferença. Assim, ó, primeiro porque passou a ser o jogo, porque assim, o Palmeiras no primeiro tempo irreconhecível, né? Então, o Maurício, que entrou, faz o cruzamento pro gol do Vitor Roque, faz o cruzamento. O Vitor Roque, que chega de cabeça, assim, ó, é jogador de jogo grande, cara. É jogador de jogo grande. Diferente de alguns aí que queriam eternamente um e outro por aí, né? Que ficava ali só querendo gratidão e mais nada. E o Maurício, mais uma vez, começa a jogada de passe pro gol do Flaco, que chuta de fora da área e assim, ó, um golaço do Flaquito. Muito bem. E a importância de quando você faz um time, né? O Maurício entrou, o GFT que entrou bem e precisa de mais espaço para continuar se provando, assim como o Souza, que também fez o gol dele, né? E que isso dê ânimo para ele. O Alan também, cara. O Alan que entrou fez um baita de um jogo. Foi um dos diferenciais no jogo, ali junto com o Maurício. E assim, ó, para melhorar a jogada e abrir espaço pelas pontas. E assim, ó, dar mais dinâmica e vida, né, pro nosso jogo, cara. Porque o jogo do Palmeiras no primeiro tempo era um time sem vida. Um time total. Parecia aquele jogo contra o Bahia. E para mim, mais uma vez, Maurício tem que ser titular desse time, cara. Não há desculpa para manter o Veiga, não. E colocar um detalhe aí, cara, que vou dar os meus aplausos aqui ao Mikael, né? O Mikael, que é péssimo zagueiro. Assim, ó, desculpa, mas é péssimo. Mas hoje ele mereceu aplauso porque quase deu na lata lá do jogador do São Paulo. Aquele borboleta lá que foi querer dar uma de bonzão pra cima dele. E ele foi lá, cobriu o Vitor Roque. Então, assim, meus parabéns pro Mikael. Hoje, você reconheceu o que é um clássico, o que é disputar um clássico. É sangue no olho, filho. Não tem que ficar pagando pau pra jogadorzinho dos caras, não. Os caras vêm querer fazer graça e a gente ficar quietinho. Não tem essa. E, cara, tô vendo muita gente falar sobre polêmica aí da arbitragem. Minha opinião, não tem muito o que falar, não, velho. E assim, ó, vou dar minha opinião sobre o que eu vi, tá? Não teve nada de favorecimento ao Palmeiras, não teve. Aquele lance na área que o Alan escorregou e ali derrubou o jogador do São Paulo é um lance muito difícil, cara. Todos viram que foi um escorregão. Porém, vai da interpretação de cada um, cara. Não tem muito o que fazer, né? Por mais que durante a jogada ele escorrega, ele tira o jogador do São Paulo do lance.
E isso pode, dependendo da interpretação do juiz, ou do VAR que seja, pode dar um pênalti. A gente pode mudar a opinião ali na hora. A gente não sabe, cara. Então, assim, é um lance totalmente difícil. Talvez eu, se sou árbitro, eu teria marcado. Porque ele tirou o jogador do São Paulo. Mas eu não sou, eu sou torcedor. Então, assim, cara, pra mim foi ótimo. Agora, vocês querem ficar chorando aí, reclama lá na FIFA, mas não teve nada de favorecimento. Não vem com essa, não. E aquele outro lance do Andras, que foi uma dividida lá, acidental, ele acabou pisando no jogador do São Paulo. Porque ele pega primeiro na bola, depois ele tromba no jogador do São Paulo, mas ele pega na bola primeiro, aí o pé passa pela bola, pô, o cara vai pisar onde? O que tava perto ali em cima foi o pé do cara, e ele não viu, velho. É nítido que ele não viu e não foi uma coisa proposital. Então não tinha como fazer, velho. Então assim, ó, eu vou enaltecer a vitória do Palmeiras, não vou ficar aqui falando de que foi favorecido ou não foi, tá? Isso aí é coisa para arbitragem, porque também a gente, quantas e quantas vezes o São Paulo já foi favorecido e a gente reclamou e não resolveu nada. Então, velho, é questão de gente grande lá de diretoria brigar por aí. Eu não vou esquentar a cabeça com isso daí. Pra mim, ó, comprem bastante lenço ou usem as lágrimas pra lavar uma loucinha, porque vocês vão ter bastante lágrima aí pra lavar a loucinha de vocês. Um abraço, avante palestra e ó, é nóis!